Está começando. Você arrumou? Você arrumou? Você arrumou? Você arrumou? Posso? Está começando mais um episódio do Intervalo Comercial. O intervalo que você vai querer assistir. Tô aqui mais uma vez com ele, Danilo Apostólico Silvério. Boa noite. Boa noite. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal. É 40028922. Pônei maldito, lá 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 lá. Pônei maldito, lá 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 lá. Você com certeza escutou aí vários jinglezinhos passaram na nossa vinheta. Por quê, Paulo? Porque o intervalo comercial de hoje vai ser específico para eles, pros jingles que marcaram nossa vida e que não existem mais. É uma tristeza. O último que a gente se lembra, falamos pra caramba já em vários episódios, nossa finada Copa do Mundo, que infelizmente não ficou pro Brasil, foi o Mostra a Sua Força Brasil. Tirando isso, qual outro você se lembra? Comenta aí, coloca nos comentários qual jingle... Eles afastam. Foi mesmo. Desceu, cebola e pix. Nem o pão. O Gergelim. Big Mac. Big Mac. McDonald's. Essa daí era da minha época, a mais antiga ainda, Realmente. Era da época de Tatera, Se cara. bem que esse ainda tá mais novo. Esses tempos agora fizeram com a Ana Maria Braga. Refizeram o jingle. Sim, Ana Maria Braga. Não... Bota aí então que a gente assistiu, não lembrava. Pá! 2 são 2 hambúrgueres, alface, Queijo molho especial. Cebola, picles. num pão com gergelim. Reconheceu? 2 hambúrgueres, alface. Queijo molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. Todo mundo reconhece o ícone. É Big Mac. Agora nas versões Big Mac duplo E Big Mac Bacon. Caramba, Paulo, não sabia desse daí mesmo. Olha só, muito bom. Mas por que não existem mais jingles, Paulo? Por que você acha que hoje em dia os publicitários não colocam mais jingle nas coisas? Lembrando, editor coloca o gráfico, jingle ou trilha sonora ou qualquer marcação musical, áudio. É um dos elementos de marca que mais trazem lembrança, que mais trazem protagonismo para uma marca em si. E as marcas não estão sabendo aproveitar disso de novo, onde os publicitários não estão trazendo. Planejamentos criativos, jingle! Não sai tão caro hoje em dia, existe IA para fazer isso. Sabe o que eu acho que aconteceu, sinceramente? Diga. Os jingles sempre foram bons. Não só porque ele explora todos esses sentidos, mas porque, logicamente, todo jingle ele vem acompanhado de um estímulo visual. E o jingle, ele... como é que eu digo? No nosso cérebro, não é como se fosse alguém falando com você. Não sei se você já viu, nem sei se faz sentido, mas pessoas gagas conseguem cantar sem gaguejar. Já reparou nisso? Qual é aquele cantor gago que canta sem gaguejar? Que é fantástico, o cara começa a cantar e Não, mas é gago. Editor, bota aí. I'm a scat man. Esse, exatamente. Esse Muito daí. obrigado. Obrigado. Mas justamente o nosso cérebro processa a música de forma diferente. Para nós é uma harmonia, ele traz as emoções. É por isso que a gente gosta tanto de ouvir música e ouvimos música por aqui o dia inteiro. E não só isso também. A música ajuda na verdade, qualquer coisa que é musical, que é sonora, ganha um espaço, Paulo, no nosso cérebro distinto e único. Eu me lembro disso bem porque quando a minha avó começou a ter Alzheimer, era engraçado que ela esquecia de tudo, menos das músicas. Tocava Roberto Carlos, Ângela Maria, Beth Carvalho, ela sabia todos, ela não esquece. Aí que eu fui descobrir, porque eu comecei a estudar para entender por que ela não esquecia, que as músicas ganham um espaço distinto e único na cabeça, assim como marcas. Uma marca é um espaço distinto e único na nossa mente, né? Uma diferenciação para poder falar por que esta é melhor do que a outra, porque gostamos dessa e não gostamos da outra. Então marca e música começa a estar com a mesma letra, tá pau a pau. Mas, de novo, eu interrompi seu raciocínio. Por que você acha que não estão mais trabalhando com músicas, com jingles e tudo mais? Só
falando sobre a questão do Alzheimer, foi um ponto muito interessante que você colocou, que a gente vê retratado muito em filmes, séries, no momento que uma pessoa está tendo algum tipo de crise, enfim, momentos que vai passar dentro dessa doença, as pessoas, familiares, tendem a usar, inclusive, das músicas para trazer aquela pessoa de volta para a realidade. É verdade, tem razão. Então isso é muito interessante, porque a música, zero especialista para falar disso, alguém de neurociência, desse lado mais cerebral vai saber falar. Tá, porque eu ia falar, sério especialista de música do seu lado, nós estamos ferrados. Se você não entende de música, ferrou a maior cantor aqui, editor, coloca mais uma vez este rapaz cantando aqui no centro, abrindo um sábado de manhã, a Faria Lima inteira escutando isso. Roda pra gente dar uma olhadinha. Canta, Mirosmar! Tira essa paixão da cabeça. Tira essa tristeza do olhar. É que eu acho que minha mãe tá escutando a música pra dormir. Deu certinho o tempo. Não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Ai, meu Deus. Mas, voltando à vaca fria, eu muito moreno. Cada hora a gente vai colocar uma música diferente aqui do Paulo cantando, vocês vão ver. Mas, como a música ativa diferentes áreas e diferentes sistemas do cérebro, eu acredito que seja mais fácil de ativar as outras conexões neuronais que vão sendo perdidas, como a doença como Alzheimer, por exemplo. E é exatamente por isso que a memória de um jingle, de uma música, de qualquer coisa relacionada a esse estímulo sonoro, que é harmônico para nós e que carrega uma mensagem junto, ele é mais fácil de ser lembrado. Agora, pensando no esquecimento, eu acho que tem duas forças que movem esse enfraquecimento do uso dos jingles por parte dos planejamentos, das agências, das marcas, enfim. Que é? Tem o primeiro lado, que é o lado da velocidade de produção, que a gente está querendo cada vez mais coisas com alta qualidade e em menos tempo para vender mais. A gente tá sempre falando de conversão aqui. Só que a gente tem tem esse lado do viralizar, que para viralizar hoje você não precisa mais da sua música. Você usa uma música que está em alta e aí você vai com algum conteúdo conseguir viralizar. Mas tem um segundo lado que eu enxergo, que é a perda da percepção do que é um jingle real e do tempo que ele leva para grudar na mente do consumidor. Me explique, Paulo. Como um bom planejador. Me explique. Bom, eu tô tentando pensar em um exemplo para te dar, mas quando uma marca vai lá do nada e paga uma dupla, um conjunto de artistas para cantar, para compor e cantar, às vezes nem compor, porque às vezes eles só dão uma letra, mas para cantar uma música colocando a marca no meio de e não é uma música boa. Vou trazer um exemplo ali que vai ser polêmico. Ana Castela com a campanha do Sicredi. Ou Ana Castela com a campanha da Viva. É isso. Eu nem lembro das músicas criadas. Meu, também não, mas... Sabe quem soube fazer bem? Desculpa, Aninha. Desculpa, Virgo. Christian Gebara. Sim, mas Marina quando bem Dainese. colocado, Um beijo, né? funciona. A prova viva, usando Ana Castela e agora falando bem dela, mas Vasconcelos. Eles criaram uma música com a Ana Castela para falar do café, açúcar, arroz e feijão da Vasconcelos que ela usa em casa. Porque funcionou, ao menos para mim. Eu sou uma pessoa que vem do interior, vem de Barretos e a gente vive a festa do peão de Barretos. E lá, todos os dias. Por isso ficou na cabeça. Por isso funcionou. Porque você já está imerso em uma experiência presencial, você já está envolvido com aquele meio do sertanejo, já está envolvido com aquele cantor, já tem um certo relacionamento e você está num momento suscetível a fortalecer esse relacionamento com aquela cantora, portanto com as marcas que estão acompanhando ela. E aí você colocar massivamente um jingle como o da Vasconcelos, inclusive se o editor achar, seria muito legal colocar, mas esse jingle é bem difícil de achar. Qualquer coisa me pede que eu tenho um vídeo. Desafio editor! Vasconcelos, café, açúcar, arroz e feijão. Vasconcelos, na minha casa não falta Mas esse jingle que você acabou de assistir, se não assistiu é porque a gente não achou, mas ele representa isso muito bem. Esse jingle tocou pelo menos 5 vezes a cada noite, a gente está falando aqui de 11 dias de festa. São mais de 50 vezes
ouvindo aquela mensagem. E quantas vezes uma mensagem precisa ser repetida para o consumidor lembrar? Ah, que varia, Paulo, mas a gente tá falando de 3 a 9. Na sexta vez que o consumidor está escutando a mensagem, ele começa a interpretar aquela mensagem. Até a quinta, os estudos, as pesquisas, dizem que ele só está escutando e não interpretando. Na nona, ele entende por completo e decora aquilo que está sendo dito. Perfeitamente. E para entenderem e fazer com que vocês percebam um pouco mais esse ambiente da festa, pensa, você tá lá, entre um show e outro, é musical. Você tá lá para ouvir música do estilo que você gosta, que no caso é o sertanejo. O que você quer entre um intervalo e outro? Que o tempo passe logo, você quer que o cantor entre logo. Você vai fazer mais uma campanha para interromper o público? Não! Você precisa, assim, tem um conceito em neurociência que são os neurônios espelho. Se você quer, se uma pessoa tá gritando com você, tá brigando com você, é muito mais fácil ela parar para prestar atenção em você. Se você usar desses neurônios espelho e também gritar com ela, falar na mesma energia, e aí você consegue abaixar a energia dos dois, do que a pessoa gritando com você e você lá na paz tentando falar com ela e você não vai conseguir. É exatamente isso. A marca entende essa energia e ela consegue replicar. Agora pensando nos jingles, o que eu tô te falando são as empresas que na internet, por meio da interrupção e das campanhas que a gente sempre viu em vendas, elas vão fazer os jingles para tentar forçar a entrada na cabeça do consumidor. Só que o ambiente não está preparado para isso. Todo jingle que deu certo, pensando aqui agora nos que eu mais lembro, eles deram certo porque aquela marca já tinha algum tipo de conexão com o público. Big Mac provavelmente surgiu antes do jingle. Sim. E um público... Vai, fala. Desculpa te interromper, mas é só para não perder a linha de raciocínio. Eu tava concordando com você até esse trecho, e eu inclusive ia te contrapor. Eu ia falar, não, eu não acho, Paulo, eu não acho que paródia funciona não. Mas aí eu me lembrei de um que todo mundo vai cantar. E é uma marca que ninguém sabia. É o Brasil, o jogo da galera. Quer jogar Brasil e é o jogo da galera. Ninguém sabe o que é Brasil. O que é Brasil? Ninguém vai falar exatamente isso para Paulo, mas eu acho que não, porque as músicas que realmente são sucesso são aquelas que conseguem originalmente pegar e se adentrar dentro do universo de onde elas estão penetrando. Por exemplo, Cerveja, do Leandro e Leonardo, do Zezé de Camargo e Luciano e qual é a outra? Dos Chitãozinho e Chororó. Eles não fizeram, exatamente, eles não fizeram a música pra Bavária, mas a Bavária soube usar aquilo lá muito bem. Do caramba, sabe? Então, putz, pegou, que é a mesma coisa do Mostra, tá? Força Brasil do Itaú. Ou aquela também da... É que aí, no caso, a Vivo comprou daquela campanha... Esqueci, o editor sabe aí, bota a campanha aí, só um trechinho, pessoal, eu lembrar. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Chega de aluguel, chega de patrão. Então, dessa daí não. Mas aí você tá certo. Realmente a paródia funciona. E o Brasil no jogo da galera é um baita exemplo disso. E desculpa, aí cai por terra a tua teoria. Mas complemente a minha teoria, chegue no que seria a versão ideal. Por que você vê que é diferente nesse caso? Você tá pegando... Nossa. Vamos lá. Onde que... Sempre o Paulo me colocando encurralado. Vamos fazer perguntas fragmentadas que vão nos levar... Puta que pariu, viu? Perguntas fragmentadas que vão nos levar à resposta. Tá. Jingle do Brasil. O que ele é associado? Jogo. Onde que ele é veiculado? Site de conteúdo adulto. Tá, e por que ele ficou reconhecido fora da bolha das pessoas que estavam no site de conteúdo adulto? Porque ele é uma paródia de uma música de funk muito conhecida. Ok, mas em quais contextos ele era colocado para que as pessoas que nunca consumiram esse tipo de conteúdo tivessem contato com ele? Humor, comédia. Não é? E na hora que a pessoa... Onde está o humor e comédia? Vamos lá. Na graça de você reconhecer o jingle que você escutou eu colocar. Perfeitamente, mas onde? Canal, plataforma. Internet. Principalmente os vídeos curtos, não? Uhum. Quando você está consumindo vídeo curto, você não está no ambiente de entretenimento?
Tá, você tá certo. Aí você entra justamente naquela questão da mesma energia do consumidor. É, você tá certo. Tá pensando. Foi uma marca que soube usar do humor para entrar neste meio. Contrate. Não. Temos muita coisa aqui nas nossas Contrate, empresas. contrate. Contrate-los. Contrate, Sandra, você está certíssimo, tem razão. Nota 10, tá certíssimo. Mas ainda fico na dúvida, por que as pessoas não usam mais tanto jingle, Paulo? Pô, o Brasil é case de sucesso. Eu adoro. Ó, coloca o vídeo. Não, esse daqui vocês têm que ver. É muito bom. Um cara, eu não sei quem é, na Avenida Paulista. Ele tá aí com o microfone, ele começa. É o Brasil. E o resto tem que complementar. E o mais engraçado disso é que boa parte das pessoas nem conhece. Só conhece quem consome esse conteúdo diferenciado. E aí ele abordando a sessão é muito bom. Dá uma somaradinha. Brasino. Jogo da galera. Vai jogar Brasino. Que é o jogo da galera. Aí, mano. Ganhou. Obrigado. Valeu. Eu ia cantar, ainda bem que eu não. Mano, um chocolate pra você completar a música. Que música, Aí. mano? Ó, é o Brasino. Aí, viu? É muito engraçado. Mas você não acha que falta originalidade para criar bons jingles? Porque esse do Brasino é isso que você diz, está associado a um ponto de humor, de válvula de escape, de descontração, de entretenimento, em que, como você muito bem pontuou, nós, seres humanos, nós... Essa ideia é aquele nome muito bom naquele episódio. Prosumidor, obrigado. Nós, prosumidores, estamos dispostos a isso. Agora você pega uma campanha de Vibo ou de Sicredi, você tem uma paródia da Ana Castela, em que particularmente nós dois amamos a Ana Castela e amamos as músicas dela. E eu fico meio, dá uma brochada de escutar a música dela. Você não sei também isso, assim, poderia fazer melhor, poderia ter criado outra coisa do Zen. Eu sei que sai mais clara. Eu acho que muito vem da IA também, né? Hoje a gente vê que a IA cria músicas, inclusive, Sim. em pouquíssimos segundos. Exatamente. E assim, eu acho que tem dois lados aí. Além do lado que eu já comentei, de não precisarem criar um jingle para viralizar, ou terem que criar um jingle muito bom, tem o lado do emborrecimento do publicitário, Também. pela IA. Na verdade, o emborrecimento ele é consequência se você tá com muita demanda, muita coisa para fazer, Sim. um prazo curto, então a gente acaba recorrendo a um meio e usando ele como fim. Sim, A gente e aí falou você no chega primeiro segundo episódio, né? problema, que é justamente esse. Tempo de entrega. Tempo de entrega. E aí a gente chega aí no menosprezo ao jingle. Por que eu resolvi falar sobre isso nesse episódio? Porque eu tava escutando o cara, eu me esqueci o nome dele agora, que fez o jingle da Bastemp, que é que é o do... Não é o Brastemp, né? Não é o Brastemp, mas... E aí, ele explicando o processo criativo, é soma de referências. Então, o cara, ele falou, puta, eu lembrava de uma banda dos anos 60 que fazia um coral, parecia... E ele... Que é o corte, né? Ele falou, pô, e se eu pegar as altas e baixas, daí exatamente... Ele trazia uma... Como é que é o nome? Me fugiu agora. Mas é como se fosse uma harmonia perfeita para esse jingle. Então, se a pessoa tem referência, Paulo, eu entendo que ela tem prazo e tudo mais, e ele fez isso aí. Uma noite. Acho que o processo fica mais fácil. Né? Ele copiou pedacinhos e colou de várias partes numa única entrega. E aí fica mais tranquilo de a gente conseguir criar coisas novas. Mas eu tenho as dúvidas se sempre a gente nunca teve tempo para fazer esse tipo de coisa. E aí fica a impressão que, pelo dinamismo das coisas de hoje em dia, o tempo está cada vez mais escasso. Acho que é só uma percepção desse tempo rolando. Como uma percepção também de que o jingle tá muito longo, muito curto. Exatamente. E tem um outro lado que algumas marcas fazem jingles e esse jingle só não pega porque ela não se veiculou mais.
Ou Ela quer veicular por um mês, o jingle não pegou e ela vai descontinuar. E marca não precisa ser necessariamente, assim, jingle, quando a gente fala jingle, pode ser um jingle cantado, um jingle trilhado ou um efeito sonoro. Tutum. É um jingle, né? Nosso jingle. Isso é o nosso jingle. Tem vários. Então, não precisa ser necessariamente o canto, pode ser só o ritmo, pode ser só um verso, pode ser só duas notas e por aí vai. Mas eu não sei, por isso que eu tô debatendo, porque tem tanta oportunidade pra gente fazer pra nós publicitários, fazer os jingles bons, e ela não faz, o jingle é um bom asset de marca pra recall. E analisando enquanto a gente conversava aqui, eu entendo que o seguinte, o jingle ele precisa ter coerência. Um jingle funcionar precisa ter coerência. O que isso significa? São 4 fatores que eu identifiquei enquanto a gente conversava. Primeiro, referências. Você precisa de familiaridade para criar um jingle. Não vai partir do nada, pode ser que parta do nada. Aí a gente tá falando de um outlier que você vai ter que macetar por anos para conseguir poder criar marca. Sorte. Aí o fator sorte não entrou aqui, é o acaso. Perfeitamente. Muita técnica por trás também para fazer uma coisa que converse com as outras características que eu vou falar. Aí a gente podia reservar um episódio para falar só disso, desculpa te cortar. Faremos. Mas porque é o mesmo processo de criação, né? Então, hoje em dia tem como a gente fazer uma música chiclete. Existem fórmulas para fazer uma música chiclete que viraliza no TikTok, que é o que a gente precisa. 10 segundos viralizados com uma dancinha e acabou. Perfeitamente. Então, primeiro ponto, referências. Então é para tornar aquilo familiar, porque eu não sei se você lembra que eu falei em outro podcast, mas tudo aquilo que... Aliás, eu não falei nessas frases. Eu falei que aquilo que é harmônico e que é favorável para o cérebro humano, a pessoa tende a atrair, a receber melhor. Agora, aquilo que não tem a ver, gera repulsa. Mas tem um outro lado, uma outra leitura disso, que é familiaridade. Aquilo que é familiar para o nosso cérebro tende a ser mais aceito por nós. Então, aquilo que está dentro dos nossos padrões de normalidade, coisas que são semelhantes àquilo que a gente faz. Tem aquele negócio de opostos se atraem, mas é muito mais fácil você começar a gostar e passar a se relacionar melhor com uma pessoa que faz coisas que partilham da sua mesma cultura, da sua mesma vivência, do que pessoas que fazem coisas diferentes. Esse é o primeiro ponto, que é as referências familiares. Segundo, harmonia. Você precisa de algo que, aqui a gente está falando de jingle, a gente vai falar de notas musicais, a gente vai falar de melodias, qualquer coisa que seja, que precisa ser harmônico. Então você entende que se a gente for usar o campo harmônico menor, ele vai pegar para uma coisa mais melancólica, mais triste. Agora se a gente for para uma coisa que é maior, talvez um sol ali, ele vai pegar uma coisa mais animada. Mas o que aquelas notas representam? Porque se você parar para pensar bem naquela questão cerebral que a gente falou e de associações cerebrais, cada nota, a gente já ouviu muita música, desde que, eu acho que todo mundo que está assistindo esse podcast foi criada com músicas tocando. E o nosso cérebro associa aquelas notas a algum sentimento, vamos dizer assim. Então a harmonia é muito interessante. Se é para ser um jingle que é para se relacionar com as pessoas naquele momento triste, precisamos fazer algo nesse sentido. Assim como, perfeitamente, não é um jingle, é uma campanha publicitária, mas a forma de composição daquela campanha é maravilhosa. Casa de Vidro, O Boticário, Natal 2025? 4 ou 5? 4 ou 5? Não me lembro. Casa de Vidro. Editor, pedacinho aí pra nós. Perfeito. Você acabou de ver Casa de Vidro. Ele é um que tem uma energia mais pesada, uma energia mais melancólica, para falar da ruptura familiar, de como aquilo acontece, a casa se quebra. Você precisa de algo que vá conversar com aquele momento. Então, a harmonia é o segundo ponto. Terceiro ponto, limite. Qual que é o limite? Qual que é o ponto limite de tempo? O que aquele público está disposto a aguentar? Quer um exemplo perfeito?
Quantas pesquisas aí, gente? Máquina de lavar da Samsung não abre. Por quê? A máquina de lavar da Samsung tem um jingle gigante na hora que ela termina e você só consegue abrir a porta depois que ela acabou de tocar. Bota isso daí que eu quero ver. Exatamente isso que você acabou de ver. A máquina não abre e as pessoas ficam, gente, a máquina tá dando show dela, eu só quero estender minha roupa. Eu só quero pegar minha roupa. Então, duração. Você precisa ter noção de quanto tempo o seu consumidor está disposto a aguentar. Pô, é o som que você vai compor para ele tocar na hora que você plugar o carregador no celular? Você não vai falar. Quanto tempo demora pra você plugar o carregador no celular? Tem um carregando aqui atrás, vamos contar? Ó, vamos lá, tirei. Colocar. Não é nem um segundo. Você vai compor um som de 10 segundos para colocar aqui? Não vai. Então, qual que é o seu limite de tempo? O que aquele consumidor está disposto a aguentar? Então, hoje, inclusive, as campanhas publicitárias são os melhores exemplos para ver isso e para exemplificar essa questão de limite, que a gente faz uma campanha que é um vídeo de 5 minutos, mas a gente tem uma versão de 3, uma de 30 segundos, uma de 10 segundos para comunicar a mesma coisa. Para públicos diferentes e momentos diferentes da jornada? Sim. Mas você tem um limite em relação ao público que você está definindo. E por fim, o objetivo coerente. Pô, eu não vou fazer um jingle falando excessivamente de produto se é o meu momento de construir marca, aquilo que a gente vem falando em vários podcasts. Sim. Então, Big Mac. Bora pra obra. Bora pra obra, Max. Bora pra obra. Bora pra obra, Max. Parabéns aí pros nossos parceiros da Obra Max que souberam perfeitamente fazer um jingle que é para construção de marca. É um jingle que está presente dentro dos veículos pertinentes. E ele não tá falando de produto, não tá falando da telha que vai vender, do encanamento. Até faz o que pega. Não, esse é o jingle. Bora pra obra, bora Exatamente. pra obra, Max. É o bom. Exatamente. Ele tem o jingle maior que vai falar dos produtos. Para quem? Para o consumidor que vai assistir, que já tem mais a conexão com a marca. Mas ele tá em versão curta. Sim. Você vai. É como se você. É tempo de qualidade. Sim. Você começa a conversar mais com uma pessoa a partir do momento que vocês têm várias conversas menores. Vocês conversam um pouco, aí vocês vão aumentando o tempo. Você vai aumentando o tempo até que vocês estão conversando por horas por dia, 24 horas por dia, e aquilo vai aumentando e se tornando um relacionamento saudável, um relacionamento que foi construído. É a mesma coisa que a gente está falando, são esses 4 fatores. Só recapitulando: referências, a familiaridade, a harmonia, aquilo que conversa com o sentimento que você quer transmitir e o momento que você precisa gerar identificação para aquele público. Limite, então para quem você está falando, quanto tempo essa pessoa está disposta a dar para você como marca para ouvir isso. E o objetivo coerente. Qual é o objetivo que você tem em relação a cada pessoa? Se você junta esses 4 fatores, você tem um jingle coerente que funciona. E agora, quais são os jingles coerentes? Primeiro, obrigado pela aula. Quais são os jingles coerentes que, na opinião do Paulo, são de sucesso com base nisso? A gente falou da maioria que são as minhas referências, mas temos com certeza Big Mac, não tem como não falar dele. Temos do Itaú, que a gente falou no começo. Pô, em que momento falou de Itaú? Nem momento falou de Itaú. E é uma música, um jingle que todo mundo sabe. E se a pessoa não sabe do Itaú, em algum momento ela vai descobrir. E ela vai pegar tudo aquilo que ela criou na cabeça dela de maravilhado pelo jingle e vai trazer aquilo pro valor de marca do Itaú. Deixa eu pensar. Eu já tenho um outro aqui. Fale. Plim, plim. Plim, plim da Globo. Perfeitamente. Bem de boa, né? Abraço. Perfeitamente. Não consigo pensar em mais. Ah, Paulo. O Tudo Um que eu falei também é muito bom, da Netflix. Sim. Tudo um perfeito. Tudo um perfeito. Não, perfeito. Muito bom. Tudo Tá vendendo Dório na cabeça, mas o Dório não é bom. Não, tem jingle político sempre funciona. Jingle político, uma jingle político. Estamos chegando próximo de eleições. Jingle... Agora começar a música política. Sem compartilhar opinião de políticas. Não, não é sobre isso, não é sobre lá nem nada. É sobre os períodos da comunicação publicitária. Eu sei qual que ele quer falar, mas não é bom. Um jingle, é patrocínio de uma música. Mas é bom. Qual? Do Silva, rap do Silva. Sim, não, esse também não é. Mas Inácio Lula da Silva. Se vocês não vão deixar só um pedacinho pra vocês darem uma olhada aí,
O que eles fizeram? Eles pegaram a paródia do rap do Silva, um rap conhecido, um funk conhecido. Rap não, funk conhecido dos anos 80, aquele funk bem melody, né? Do finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. E aí, como a popularidade do nome Lula traz aspectos negativos, eles resolveram nesse funk aproveitar do sobrenome Silva, porque é Luiz Inácio da Silva, para poder falar isso. E aí, por que conectou? Porque a música era só mais um Silva, que a estrela não brilha. E aí eles adaptaram pra era só mais um Silva, que a estrela vai brilhar. Então Porque logo lá, aí, brilha alguma estrela e por aí vai. Dá só uma olhada. Tudo assim. Era só mais um Silva com a estrela que brilha. Trabalhava o dia inteiro e cuidava da família. Nasceu lá no sertão, foi pra São Paulo lutar. Vida que fez história pro brasileiro sonhar. Independentemente do lado político, aqui a gente não tá discutindo isso, mas é bem executado, é muito bem feito. Como no Bolsonaro. Bolsonaro é da Norte. Calma. Vamos fazer a leitura desse jingle de Vamos, análise de caso. Referências. Familiaridade. Ele pegou uma música que já existia. Sim, que boa música. Já tinha familiaridade para as pessoas. Exato. Que Silva é o sobrenome que é familiar. É um jingle que pega justamente por esse lado popular da coisa. Harmonia. É um rap que tem um feeling mais animado, que ele vai aumentando seu ritmo ali. Que é crítica social. Que é crítica social. É o que o PT sempre defende, por aí vai. Perfeito. Vamos falar de limite? Ele tem a duração da música, que já era familiar para as pessoas. Eles não precisam fazer um jingle curtinho, porque essa música já tem familiaridade. Então ela pegou esse valor já criado por uma música que já era conhecida e agora ele transfere para essa transformação em um jingle. Então esse limite ele é maior. E o objetivo coerente. O objetivo é construir reconstruir continuar construindo uma marca de um político que é o Luiz Inácio. Então aqui a gente tem um jingle coerente, é por isso que ele funciona. Ou seja, recado final aqui, né? Marcas, se provoque, faça mais jingles. O jingle cria um espaço único na cabeça dos consumidores, repete ficar na boca do povo. E aspecto cultural, como o grande amigo Washington Oliveira falava, tudo isso é muito bom porque faz parte da cultura popular. Alô, alô, W Brasil. Cara, uma música do Jorge Benjor, que é cantado. As pessoas nem sabem o que é W Brasil, só quem é publicitário, que é do meio, um pouquinho mais antenado e entende que a música era pra agência. E a W Brasil nem existe, mas agora é a W Bacana. Então, olha só que poder que tem, né? Você faz uma brincadeirinha e também vira um jingle que vira uma música que vai pra boca do povo. Então, vamos fazer isso porque a sua marca se falar o tempo todo. Ah, não tem uma música, não tem uma letra específica para isso. Tá bom, usa um efeito sonoro. Tudo plim plim. Olha só como é diferente. Você começa a construir seu tempo. Qualquer um escuta. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Aí, ó. Perfeitamente. E quer uma perfeita. Fábrica de jingle. Eu não sei se eles começaram com Plim Plim, mas eles começam andando aos poucos. E como eles fabricam novelas, eles fabricam histórias, portanto, eles promovem emoções, eles têm a abertura para fazer uma trilha como essa e entrar na história do brasileiro, contando a história da Globo. Já que eles contaram várias histórias para os consumidores o ano inteiro. Gostei bastante. É maravilhoso. A Globo é uma fábrica de sonhos. Eu, particularmente, acho fantástico, porque a Globo consegue extrair o melhor que a gente tem do lado de comunicação e entretenimento, que nenhuma outra emissora sequer havia pensado. Você tem grandes emissoras por aí, Globo, SBT, Record, Band, Rede TV... Nenhuma delas, nem a Tupi no passado, pensou nisso que a Globo pensa. Então é do clássico. Inclusive, se você para pra olhar a Globo em comparação com as outras emissoras, tá nítido porque que a Globo é a Globo. É a Globo. É marca. Completamente marca. Assim como o Cazé TV cresceu. Também. Cazé TV cresceu porque ela tem uma marca bem construída. Você pode ter certeza que se a marca não tivesse sido bem feita, não tinha batido o recorde, não tinha 40 milhões de seguidores, 41 no dia da final. Mas e isso é que é muito legal, né, Paulo? Porque na verdade é a marca daquilo que a gente consegue de fato marcar. Cazé TV marcou-se pela irreverência, pelo jeito que é descolado de apresentar, pela forma que as pessoas não estão acostumadas, mas queriam ver, porque a internet popularizou esse formato.
que as mais consolidadas precisam passar a trabalhar, e que a gente fala o tempo todo também aqui. Mas é importante a gente não esquecer desses elementos, então vamos começar a trazer mais isso. Ou por que eu tenho que ter um jingle, por que eu tenho que ter um elemento, um character, um desenho, por que eu tenho que ter uma assinatura, porque são coisas que ficam na boca e na cabeça do povo. Perfeitamente. E um último adendo pra gente fechar. Diga, Paulo. Enquanto a gente falava e dava esses outros exemplos, além desses 4 pilares para coerência de um jingle, para que ele funcione, tem 2 pontos, adendos aqui, que se você não tiver bem alinhado, não funciona, já que a gente está falando aqui com as marcas. Primeiro é timing. Sim. Que hora você vai colocar isso? Total. Qual que é a contexto. abertura que você tem? Entende o contexto. Então, sempre tem algo para startar esse momento. A gente falou do carregador, pô, é o momento que a pessoa parou para colocar o carregador no celular. Você tem aqui um vazio no meio, vamos dizer assim. Sim. Aquele exemplo que eu dei da Vasconcelos com a Ana Castela. Você tem o vazio entre um show e outro e você já tem um intervalo comercial passando ali no meio. Por que não aproveitar esse momento? A Globo, ela vai colocar uma vinheta sem som, mais uma vez ela tem um motivo para startar isso. Então você vai entendendo o time. Você não vai flodar o seu consumidor com isso, mas você também não vai colocar toda hora a ponto de banalizar. No seguinte sentido, às vezes a gente conseguiu convencer você a fazer jingle. Você vai fazer um jingle semana que vem. Você não vai fazer outro jingle daqui a um mês. Você não vai fazer outro jingle daqui 10 semanas. Você vai usar do timing para fixar sua mensagem, porque senão a mensagem não fixa. Não adianta fazer jingle. Se a sua marca viver de jingle diferente o ano todo, pô, a Globo é o mesmo jingle sempre do final de ano. Sim. Mas eles sempre mudam o ritmo. Tem um exemplo perfeito? Tem um exemplo melhor que isso? Não tem. Não. Porque eles têm o mesmo jingle, mas eles sabem o timing de usar e sabem como renovar aquilo sempre. E aí você pode estar pensando, mas eu conheço jingles que são iguais há 1000 anos, como o Plim Plim. Ele foi se evoluindo. Agora, outro, por exemplo, que pode ser repetido inúmeras vezes e que gera identificação, mas ele é muito curto e que faz sentido, é o barulhinho do MacBook. Ou ligando qualquer Mac. Qualquer lugar que você tá, você escuta e já... Alguém ligou um Mac. Alguém ligou alguma coisa por aqui, a gente já escuta. Mas é curto, então tá tudo bem, você já tá familiarizado e até fica legal. Então há contra-regras, há exceções. Sim, nesse caso é uma coisa curtinha, então faz sentido. Agora uma música como do Hoje é um Novo Dia de Novo Tempo começou, peraí também, né? Deixa consolidar e tudo mais. Mas essa não foi beirada, né, Paulo? Porra, o acerto de cheio. Como ser grandes farinas. Que isso aí. E, por fim, o último ponto é seu ponto de partida. Legado. Eu falei que são 2 pontos. Timing e legado. Legado. O que a sua marca construiu até agora e como que ela é percebida. Se você tem clareza disso, você consegue fazer um jingle coerente. Você não vai criar uma campanha com uma identidade visual nada a ver da sua marca. Você não vai criar um jingle que não converse em nada com a sua marca. Então, esses são os 2 pontos para finalizar aqui a nossa teoria do jingle perfeito. Mais uma vez, uma aula com Paulo Fernando Tomás de Oliveira Filho. Paulo, muito obrigado. É bom porque a gente vai conversando e eu vou aprendendo. E eu também. Os mais velhos têm que aprender. Você acha que eu sabia disso antes? Não sabia. Só porque a gente estava conversando, a gente conseguiu aqui extrair a teoria do jingle perfeito. Olha que coisa pra você que tá aí na marca, pra você que tá aí na agência. Então, pera, você está aqui no intervalo comercial. E cria um jingle, terminou o intervalo comercial, cria um jingle aí pra sua empresa, coloca pra tua marca, já isso na tua cabeça. Eu quero ver, depois manda pra gente na DM. Quem sabe o seu jingle vai se mostrar aqui no intervalo comercial. Exatamente. É isso então. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo intervalo comercial, o intervalo que você vai querer assistir. Fui!